Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, louvamos a Ti, Senhor, por mais uma semana. Senhor, venha ser conosco. Senhor, nos leva a estar em Tua presença, desfrutando da Tua palavra, nos enchendo, Senhor, com a Tua vida. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje vamos dar início à terceira semana do alimento diário. E o ler com oração da segunda-feira diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Cumpre cabalmente o teu ministério. O tema desta semana é: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Veremos que o Senhor espera que cumpramos cabalmente nosso ministério, atuando como pastores que cuidam de seu povo. Perceberemos que aceitar a restrição do Espírito é como andar por um caminho apertado e entrar por uma porta estreita. Contudo, isso nos conduzirá à vida. Abordaremos ainda a necessidade da formação de líderes para a edificação do corpo de Cristo. E, por fim, nossos dons devem se tornar em ministérios, jamais nos esquecendo de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Alguns podem pensar que são aptos a fazer muitas coisas para Deus. Por se considerarem muito capacitados, acham que conseguem fazer de tudo e sempre estão prontos a dar seu palpite, querendo fazer vigorar o que acham certo. É como um dedo indicador, cuja função é tocar os objetos, mas que também quer exercer a função de cheirar, isto é, quer ir além de sua comissão. Na Epístola aos Romanos, somos advertidos a não pensar de nós mesmos além do que convém, e sim pensar com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Agindo assim, evitaremos muitos problemas na Igreja, pois respeitaremos a função que cada membro desempenha no corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus! Por outro lado, pensar de si mesmo aquém do que convém também não é adequado. Deus nos deu talentos para podermos cumprir nosso ministério, mas, por acharmos que somos insuficientes, acabamos por enterrá-los. É como uma vaca leiteira, da raça Girolando, que, bem cuidada, produz até 80 litros de leite, enquanto as vacas comuns produzem de 8 a 10 litros. Talvez você tenha a capacidade de produzir como a vaca Girolando, mas, por se considerar uma vaca comum, produz apenas 5 litros de leite, ou seja, sua capacidade está sendo desperdiçada. Se você se comporta dessa maneira, agora é a hora da mudança. Deus quer levá-lo a um nível mais elevado. Ele quer usá-lo para coisas grandiosas. Você pode, por exemplo, orar pelas pessoas e até mesmo passar-lhes um livro espiritual com palavras que suprirão suas necessidades. Assim, vidas serão restauradas e muitos milagres serão realizados por meio de você. Portanto, não menospreze o dom que Deus lhe deu. Pelo contrário, ore a Deus, peça revelação sobre sua capacidade para servi-lo e cumpra plenamente seu ministério. Como visto, para cumprirmos essa missão maravilhosa, não nos podemos considerar autossuficientes. Paulo disse que foi em fraqueza, temor e grande tremor que esteve entre os coríntios. Isso não quer dizer que seu espírito estava fraco ou que ele estivesse sem energia, mas que não queria agir independentemente para fazer a vontade do Senhor. Portanto, aprendamos com o apóstolo a não depender de nós mesmos para fazer a obra de Deus. Reconheçamos que nossa suficiência vem dele. Também não podemos esquecer que o maravilhoso ministério que recebemos tem por finalidade cuidar do povo de Deus. Para isso, o Senhor precisa de pessoas adequadas. No Antigo Testamento, vemos que o povo de Israel tinha uma necessidade urgente de sair do Egito. Eles clamaram por anos, mas Deus precisava de Moisés para tirá-los dali, e levou 80 anos para prepará-lo para essa incumbência. Nos tempos atuais, Deus almeja milhares de ministros. É por essa razão que estamos aqui. Todavia, Ele não tem 80 anos para produzi-los. Louvado seja o Senhor!
Hoje estamos na era do Espírito. Já fomos ungidos e Ele quer nos habilitar. Se vivermos no Espírito, Deus poderá fazer um trabalho mais rápido em cada um de nós. Ó Senhor Jesus! Portanto, amado leitor, assuma o ministério que Deus lhe deu. Não esconda mais seus talentos. Agindo assim, o Senhor usará você para fazer os milagres de que este mundo tanto precisa. Louvado seja o Senhor. Amém, amados irmãos, louvado seja o Senhor. Hoje nós iremos dar início à terceira semana do alimento diário, amém? Louvado seja o Senhor por isso. E tem como título: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Amém, amados? Ó Senhor Jesus. E é maravilhoso porque Deus quer, amados, que cada um de nós cumpramos o nosso ministério, amém? E para isso, amados, Ele nos deu também a função de pastores, amém? E nós sabemos, amados, que o pastor tem uma função maravilhosa, né? Que é de cuidar dos irmãos, amém? É de apacentar os irmãos, é de alimentar os irmãos, é de conduzir os irmãos. Olha que maravilhoso! Então, cada um de nós tem essas funções, amados, amém? E precisamos tomar posse disso. Dessa forma, a seremos esses pastores, né? Que cuida, que apacenta, que alimenta claro, né? Direciona os irmãos, né? A gente sabe que nesse período que estamos passando, precisamos estar cuidando dos outros, né? Dessa forma, todo o rebanho vai seguir firme e forte até a volta do Senhor, amém? Aleluia! E para isso, querido irmão, eu e você precisamos estar aceitando, né, a restrição do Espírito, amém? Como assim? Entrando pela porta estreita e andando pelo caminho apertado, amém? O impressionante é que o fim desse caminho, esse caminho conduz à vida, amém? Ou seja, quanto mais nós andamos por esse caminho, entrando por essa porta estreita, nós ganhamos vida. Ó Senhor Jesus! Amados, por mais que nós gostemos de ser liberais, né, não queiramos estar sendo restringidos pelo Espírito, irmão, mas eu queria dizer para você algo. É necessário, é algo que vem de Deus. Quanto mais somos restringidos pelo Espírito, mais a vida de Deus vai nos encher, mais nós vamos crescer em vida. Ó Senhor Jesus! E claro, estaremos mais e mais cumprindo nossa função de pastores. Ó Senhor Jesus! E é rico porque nós sabemos, né, que cada um de nós temos nossos dons, né? Aleluia por isso, né? O Senhor foi maravilhoso quando Ele fez isso conosco, né? A cada membro ali do corpo de Cristo, do seu corpo, Ele deu um dom. Amado, só que tem alguns dons, né? Tem alguns irmãos que acham muito capazes, né? Se acham muito capacitados. É um exemplo que a gente sabe que pode se dar com relação, por exemplo, eu reúno aqui na igreja em Guarabira e eu quero participar do serviço de música, né? Ali quero tocar bateria, quero tocar guitarra, quero tocar violão e também eu quero cantar também, né? Só que eu quero participar também, né, do serviço de limpeza e também quero participar do serviço da palavra. Amados, a gente precisa ver, né, que o Senhor, ele deu a cada membro o seu dom, não é mesmo? Pode ser que eu tenha o dom de tocar violão ou bateria, mas não tenho o dom da palavra, não é mesmo? Claro, tem irmãos que têm mais de um talento, pode ser que tenham, mas a maioria, amados, cada um tem a sua função no corpo. Ó Senhor Jesus! A exemplo disso, a gente vê Paulo, não é? Paulo, ele via, amados, que ele dependia do Senhor. E olha que Paulo, ele foi muito usado, né? A gente sabe que Paulo, ele foi muito usado pelo Senhor, né? Ele escreveu muitas epístolas, né? Mas mesmo assim, amados, ele via que sua suficiência não vinha dele mesmo, mas vinha de Deus. Ele escreve isso em uma das suas cartas, que a suficiência dele não era dele mesmo, mas vinha de Deus. Ou seja, a sua capacidade, amado, não vinha dele mesmo, mas vinha de Deus. Louvado seja o Senhor. Por um lado, tem aqueles que acham, né, que são capazes ao extremo, né, que podem aconselhar tudo na igreja, falar isso para os irmãos, aquilo outro.
Já tem outros, amados, que dependem do Senhor, porque sabem que a sua suficiência, a sua capacidade provém unicamente de Deus. Ó Senhor Jesus, aleluia! E graças ao Senhor, a gente vê isso lá em Mateus, né? Mateus 25, nós vemos lá que o Senhor nos deu talentos, né, amados? Louvado seja o Senhor por isso. E nós não podemos enterrar esses talentos, não é mesmo? Ó Senhor Jesus. E é rico porque nenhum de nós pode enterrar seus talentos, né? Mas sim precisamos negociá-los, amém? Ó Senhor Jesus. A exemplo disso, nós vemos uma raça de vaca, né? Chamada Girolândia, Girolando, e é interessante que essa vaca, amados, ela sendo bem cuidada, ela pode chegar a dar até 80 litros de leite. Ó Senhor Jesus. Por outro lado, a vaca comum, ela dá apenas de 5 a 10 litros de leite, né? 5 a 10 litros de leite. Senhor Jesus. Então, amados, cada um de nós precisa, o que eu toco é que se ela for bem cuidada, a Girolando, né? Então, nós, para darmos essa quantidade de leite, amados, bastante, né? Precisamos estar nos cuidando, precisamos estar desfrutando da palavra, né? Precisamos, amados, tá desfrutando da oração com o Senhor. Precisamos estar orando ao Senhor, ouvindo os hinos, desfrutando da palavra. Senhor Jesus, praticando, claro, também, dessa forma, né? Só que, amados, se a gente não se cuidar, não fazermos nada disso, né? O que é que vai acontecer? O nosso leite mesmo, nossa produção de leite vai ser pouquinha, porque a gente não está se cuidando. Por isso, o encorajamento dessa segunda-feira é que nós precisamos nos cuidar, amém? Mesmo nesse período de pandemia, né? Precisamos estar desfrutando da palavra do Senhor, desfrutando da presença do Senhor, da comunhão com os irmãos, né? Mesmo à distância. Precisamos, amado, estar fazendo essas coisas básicas. Para quê? Para que o nosso frutificar, né? O leite, a espécie de fruto da vaca, possa ser abundante, amém? Ó Senhor Jesus. Por isso, amados, vamos desfrutar. Não vamos cair na mesmice, né? De deixar de escutar, deixar de ouvir a palavra, de ouvir os hinos, né? Ó Senhor Jesus, dessa forma, o nosso produzir de leite vai ser muito pouco. Senhor Jesus. E nós sabemos, amados, que Deus ele precisou de Moisés, não foi? Para libertar o seu povo ali do Egito. E é interessante porque ele precisou de 80 anos, irmãos, até preparar Moisés para a libertação do seu povo. Só, amados, que nós sabemos que Deus tem pressa, não é mesmo? Deus é aquele noivo amado que está querendo muito se casar com a sua noiva. Senhor Jesus. E hoje ele não tem mais esse tempo, né? E nem tão pouco nós temos também, não é mesmo? Senhor Jesus. Por isso, amados, nós precisamos estar vivendo e andando no Espírito, não é mesmo? Dessa forma, o trabalhar do Senhor vai ser mais intensificado, amém? Ó Senhor Jesus, dessa forma, o Senhor, irmãos, vai trabalhar mais rápido em mim e em você. É verdade. Dessa forma, eu e você vamos crescer mais em vida quando andamos mais no Espírito, mais invocando o Senhor, mais desfrutando a palavra, mais ruminando, ó Senhor Jesus, mais profetizando, né? Senhor Jesus, dessa forma, amados, o que é que vai acontecer? O trabalhar de Deus em mim e em você vai ser mais rápido. Senhor Jesus, ó, louvamos ao Senhor pelo Espírito, né? Esse Espírito todo, inclusive, o Espírito, que é o Espírito composto, né? Completo ali. Louvado seja o Senhor por esse Espírito que hoje está em cada um de nós. Está em mim e também está em você. Que maravilhoso isso. Por isso, amados, eu e você, tá? Precisamos ter esse encargo de estar desfrutando do Espírito para que a vida de Deus, o trabalhar de Deus, seja mais apressado no nosso dia a dia, em cada um de nós. Possa crescer mais e mais em cada um de nós. Amém? Para que o Senhor, claro, né, possa voltar e nós estejamos preparados. Aleluia! Oh, Senhor Jesus! Amados, a exemplo da vaquinha, né, girolando, vamos nos cuidar, tá? Vamos nos cuidar bem, para que a nossa produção de leite seja bastante para
para alimentar os irmãos e também as pessoas, amém? Aleluia! Louvado seja o Senhor!